Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Alisson. Eu tenho dois perfis literários, um no TikTok e um lá no Instagram. O do TikTok é Alisson_BookTalk e o do Instagram é Ali_Leitorices. Pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu perfil aqui. E pra quem quer me conhecer, né, seja bem-vindo também. E pra quem já me conhece, também seja bem-vindo. Eu vim mostrar pra vocês todas as minhas leituras, assim, as melhores leituras que eu fiz durante este ano. Então, todos os livros que estão aqui foram 5 estrelas e favoritados. Eu recomendo de olhos fechados pra vocês. Tem uma lista bem grandinha até. Eu vou começar então por um livro que eu li pelo Kindle, que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse aqui é um livro nacional e ele me trouxe várias reflexões e eu até chorei durante a leitura dele. Ele vai contar a história de um homem, né, negro em Porto Alegre, vivendo em Porto Alegre, e ele vai contar a história como os pais dele se conheceram e depois sobre um pouquinho da história dele após perder o pai dele para violência e para o abuso de poder dos policiais. Então é uma história que vai trazer bastante reflexões, principalmente sobre o racismo aqui no Brasil. É uma história espetacular, eu indico para todo mundo, eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória. É um livro maravilhoso, super bem escrito, super bem posicionado e eu indico de olhos fechados. O segundo livro é o meu. Agora eu vou começar do último que eu li até o primeiro que eu li, porque esses aqui estão mais frescos na minha memória, sabe? Então, o primeiro é O Meu Pé de Laranja Lima, também nacional, do José Mauro de Vasconcelos. Eu demorei muito para ler esse livro, muita gente leu no ensino médio ou quando estava no ensino fundamental até. Eu sei que ele é um livro infanto-juvenil, mas ele me fez chorar. Eu dei 5 estrelas e eu favoritei, porque esse livro me trouxe reflexões. Ele é narrado do ponto de vista de uma criança e isso me doeu bastante em vários momentos também. É um livro que eu indico de olhos fechados, a escrita, a narrativa, a construção de tudo isso aqui é maravilhoso. Ele é autobiográfico, então ele não é nada de fantasia também. Então vocês podem ler O Meu Pé de Laranja Lima e a história narrada, contada pelo ponto de vista de uma criança. Gente, a vários momentos tinha coisas que eram cruéis com ele e ele não via. E a gente vê nesse livro onde o abuso e a violência e a negligência com crianças, elas afetam o desenvolvimento dessas crianças e o quanto elas tiram da infância dessas crianças. Tem um momento no livro que o menino, ele fala assim, eu não posso tirar os sonhos dele porque ele ainda é uma criança. Igual quando eu era. Ele fala isso tendo 6 anos de idade. É tão triste, tão pesado. Enfim, esse livro aqui é incrível. Eu devia ter lido ele antes, mas eu fiquei bem feliz de ter lido ele agora, com esse entendimento que eu tenho hoje. O segundo livro foi A Canção de Aquiles. Foi um dos últimos aí que eu li, juntamente de. Eita! Juntamente de Circe. Os dois livros são da mesma autora, a Madeline Miller, né? Myler. Eu gostei muito dos dois livros, não consigo ranquear qual dos dois eu gosto mais, porque pra mim eles têm propostas muito diferentes. A Canção de Aquiles, né, é uma releitura aí, um reconto da Ilíada, uma releitura da Ilíada, onde a gente vai conhecer o Patroclo e o Aquiles, a história é narrada pelo ponto de vista do Patroclo, mas eu juro pra vocês que é uma história de amor tão linda, assim, que quando eu li esse livro, teve um comentário, porque eu li em sprint, né, que eu faço sprint lá no TikTok, eu li em sprint e comentaram assim, o meu Império Romano é o amor que o Patroclo, ele demonstra ao Aquiles, e meu Deus, eu não consegui parar de pensar neles depois que eu terminei essa leitura, é maravilhosa, eu marquei muita coisa nesse livro, e eu chorei bastante também, inclusive quando eu peguei o plot twist dessa história, eu fiquei chocada, eu fiquei, oh my god, eu fiquei em choque, eu tive uma reação choque. Cersei também é uma releitura aí greco-romana também, né? É a releitura da primeira bruxa feiticeira. Aqui temos vários outros personagens da mitologia, como o Hélio, que é a divindade do sol. Temos a Cersei, propriamente dita, o Minotauro, Medeia, Dedalo, Ícaro. Então, aqui a gente vai acompanhar a história da Cersei quando ela foi exilada para uma ilha, né? Por ela ser uma bruxa e Zeus ficar zangado com ela, ele ter medo de bruxaria e tudo mais, porque é o poder dela, né? Enfim, pra não dar spoiler. Lembrando que nada do que eu falar aqui vai ter spoiler, então podem ficar tranquilos e assistir até o final. Eu gostei muito de Cersei, me pegou em vários momentos. A forma como a Cersei, apesar de ser uma deusa imortal, ela é tão mortal quanto nós, sabe? Esse livro aqui é incrível, recomendo pra todo mundo, de verdade, é maravilhoso. Ambos os livros acredito que sejam mais 14, eles não têm nenhuma cena de hot, nenhuma palavra de baixo calão, são super bem escritos, a maestria com que a Madeline escreve é incrível, impecável. Agora vamos para a continuação de Wolf Song, que é Raven Song, do T.J. Klune. Ele é o mesmo autor aí de A Casa no Marcerulho. Eu já li Wolf Song o ano passado, eu dei 5 estrelas, favoritei, mas Raven Song me ganhou mais ainda. Raven Song também foi 5 estrelas e também foi favoritado. Eu marquei muita coisa. Eu gostei mais de Raven Song do que de fato de Wolf Song. Eu achei que aqui foi um pouquinho melhor trabalhado. Eu não sei também se não foi pelos personagens. Eu gosto muito do Gordon e do Mark. Aqui é contada a história deles, como eles conheceram até o momento, né?
Como acabam em Oathsong, eles dão continuidade em Ravensong, mas ainda vem alguns flashbacks do passado, né? Pra gente não ficar tão perdido na história. E eu gostei muito, eu marquei bastante coisa. A escrita do TJ Clooney é muito boa e o livro em si tá maravilhoso. Agora vamos para um dos melhores romances de época, eu diria, que eu já li, que é Guerra, Adorável Guerra, da Julie Berry. Esse livro aqui que é contado duas histórias de amor durante a Primeira Guerra Mundial pelos deuses do Olimpo. Então aqui nós temos Afrodite, nós temos Hefesto, temos Apolo, temos o Ares, o Hades. E eu gostei muito desse livro aqui, cara. Eu marquei muita coisa, eu até chorei com esse livro aqui. Ele tem um plot twist lá pro finalzinho que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Eu tava assim, secando lágrimas, mas eu adorei a história sendo narrada pelos deuses. Não esperem coisas míticas e muito mágicas, porque ele é narrado pelos deuses do Olimpo, mas a história é real, a história é verdadeira. Eu gostei muito dos fatos históricos que o livro trouxe e das notas de rodapé que a Julie Berry trouxe. Eu acho que foi muito atenciosa, muito empática e com muito conhecimento pra gente também, né, enquanto leitor. Eu adorei Guerra, Adorável Guerra, recomendo pra todo mundo, porque é uma história de romance, de amor, assim, ó, linda, que te toca demais. Outro livro nacional foi A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Aqui a gente vai conhecer a história do Raimundo, que com 80 anos ele guarda uma carta de amor que ele recebeu quando ele ainda era jovem. Mas, entre estudar e trabalhar, ele tinha que trabalhar, né? Porque tempos diferentes, épocas diferentes, anos diferentes. Então, aqui ele guarda essa carta com ele como se fosse um impulso de vida. Um impulso para ele continuar vivendo, porque ele ainda quer ler essa carta. Então ele de fato começa a tentar aprender a ler depois dos seus 80 anos e a gente vai acompanhar a história dele, como ele perdeu o amor trágico dele, como é a vida dele depois dessa perda e como ele vai recomeçando na vida aos poucos e como a vida dele vai terminando também. Esse livro é magnífico, recomendo muito. Ele é LGBT, ele me marcou demais, eu chorei. Ah, a Canção de Aquiles também é... Deixa eu voltar. O Avesso da Pele é mais 14, A Canção de Aquiles é mais 14, Cersei é mais 14, Ravensong é mais 18, Guerra, Adorável Guerra, acredito que seja mais 14 e 16. A Palavra que Resta, ele também é um 16, eu diria. E ele é incrível, sério, apenas leiam. Ele é LGBT, Ravensong é LGBT e A Canção de Aquiles também é LGBT. Vamos então pra Cleópatra Frankenstein. Eu sei que esse livro aqui ele é bem famosinho, ele é muito 8 ou 80, muitas pessoas odeiam, muitas amam. Eu dei 5 estrelas, favoritei, porque ele me faz pensar muito, refletir muito sobre como as nossas conexões com outros seres humanos são extremamente complexas. Eu marquei bastante coisa em Cleópatra Frankenstein. O nome dos personagens é Cleo, né? E o Frank, a Cleópatra Frankenstein é só o apelido deles. Eu gosto muito da narrativa e como a Coco Mellors, ela deixa esse livro meio cinza, meio melancólico também. Ele é um livro que faz a gente pensar muito sobre o relacionamento com outras pessoas e como outras pessoas nos influenciam, como nós nos moldamos e como a gente também a gente molda os outros. É uma coisa muito doida. Esse livro aqui é maravilhoso, ele conta uma história de amor trágico, eu diria, mas ele é incrível, não percam a leitura dele, juro pra vocês. Nadando no Escuro, do Thomas Jandrowski. Esse livro aqui é incrível, ele é um cenário político super autoritário, onde é proibido você amar outra pessoa do mesmo gênero que o seu, onde você não tem uma liberdade de expressão, onde você não pode simplesmente amar. Ele é um livro poderoso, eu gostei muito de Nadando no Escuro, eu dei 5 estrelas e favoritei, inclusive ele tem um blurb, né, um negócio aqui, um trecho da Livre Resenhas, que é bem famosa aí nas redes, falando sobre o livro também. Conta lá na Polônia, 1980, sobre dois meninos que acabam se conhecendo, se apaixonando. Perdão pelo barulho de carro e pelos barulhos externos, gente. Enfim. Vou esperar. Birds of a flutter, we stick it together at night. Aí. Nadando no Escuro, né? Então, 1980, Polônia, dois meninos se conhecem no acampamento. Eles não podem ficar juntos, obviamente, por questões, né, da época, por questões de política, mas eles acabam se apaixonando e a gente vai com... Esse livro aqui, pra mim, ele é de estranhos a amantes, de amantes a estranhos novamente. Então, me doeu muito ver como os personagens se amavam, mas por conta de tudo, né, do mundo em si, da sociedade em si, eles acabaram se desconhecendo, eles acabaram não se conhecendo um no outro. Eles perderam esse apoio um no outro. Então esse livro aqui, pra mim, ele é maravilhoso. Ele também fala como, ao mesmo tempo que a gente pode ter tudo, a gente pode perder tudo, eu diria assim. E como as outras coisas nos influenciam. Esse livro aqui é incrível, Nadando no Escuro, gente. Acredito que ele seja mais 16. Ah, Cleópatra Frankenstein é mais 18. Vamos pra Noiva, da Ali Hazelwood, aí a mesma autora de A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, e por aí vai, vários outros livros. Noiva é o meu único 5 estrelas e favoritado dela. Ele é o único romance supernatural dela, né? Essa coisa de romantasia, de romance com elementos da fantasia. Então, entre uma vampira e um lobisomem, um casamento arranjado, ainda tem um suspensezinho. É incrível esse livro aqui, eu gostei bastante, é o meu favorito dela. Ele é mais 18, tá?
Ele não é LGBT. A Nadando no Escuro é LGBT. Eu acho que eu falei isso, mas enfim. Noiva da Ali Hazelwood conta a história aí da Misery. Ela vai acabar tendo que casar porque precisa fazer uma aliança dos vampiros com os lobisomens. E ela acha que ele odeia ela só por ele ser um lobisomem e por ela ser filha de quem ela é. Enfim, aí ela perde a melhor amiga dela e ela vai atrás da melhor amiga dela e ela acha que os lobisomens têm essa informação. Então, ao mesmo tempo que ela tá no casamento por conveniência, ela também tá tentando procurar informações sobre a melhor amiga dela que sumiu. Eu gostei muito desse livro. A Misery, pra mim, é a melhor protagonista que a Ali Hazelwood já escreveu. Nós Dois Sozinhos no Éter. Esse livro aqui, gente, eu não dava nada e ele me surpreendeu demais. Ele foi tudo pra mim. Nós Dois Sozinhos no Éter, da Olive Blake, a mesma autora de A Sociedade de Atlas. Eu sei que muita gente não gosta de A Sociedade de Atlas, eu não li, mas esse aqui, ó, eu acho que ele deve ser diferente, porque a Sociedade deve ser fantasia. Esse aqui é um romance entre duas pessoas que estão, digamos assim, destruídas por dentro, em como às vezes a gente consegue encontrar apoio em outra pessoa, em como a nossa destruição às vezes pode acabar destruindo ou reconstruindo algo muito mais belo em cima. Eu gostei muito desse livro aqui, eu gostei muito dos dois personagens, tanto do personagem feminino quanto do masculino, da personagem feminino quanto do masculino. E esse livro aqui, ele é incrível, sério mesmo. Eu gostei muito do romance entre os dois personagens. Eles se conhecem bem ao acaso, assim. Eles acabam fazendo um plano de se conhecerem um pouquinho mais em 6 conversas. E nessas 6 conversas, eles têm que obter informações um sobre o outro e debater depois sobre elas. E acaba que a personagem, ela vai se apegando ao personagem, um vai se apegando ao outro, com todas as dificuldades, defeitos. Eu não acredito muito em defeitos, eu acredito em pontos a melhorar. Eu acho que ninguém é defeituoso de fato. Mas enfim, não vem o caso aqui. E parece que eles vivem numa rotina que é só deles, até que essa rotina é meio que quebrada por eles mesmos. E é muito legal ver o quanto a nossa relação com outras pessoas é extremamente complexa. Esse livro aqui é genial, recomendo muito, sério. Leiam Nós Dois Sozinhos no Éter, eu marquei muita coisa. Tem uma das minhas tiragens favoritas que é um dos elogios favoritos, que é quando ele elogia o cérebro dela. Ele diz, tipo, eu amo isso. Daí ela fala isso que a forma como o seu cérebro funciona. Eu acho genial, lindo e de uma forma delicada e tocante de se elogiar outra pessoa. Vamos então aí pro penúltimo livro favoritado do ano, também nacional, do Patrick Torres, O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos. Nós Dois Sozinhos no Éter, mais 18. Esse aqui, acredito que ele seja mais 16. O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos vai contar a história de um menino que ele presencia a mãe dele sofrendo violência. O pai dele tem problemas com álcool, né, um vício ali em álcool, ele é alcoolista e ele acaba perdendo o controle em um dado momento, ele acaba assassinando o próprio pai. E é nesse momento que a história ela começa a ter uma narrativa em cima disso, porque ele acaba fugindo, né, por medo do julgamento da cidadezinha pequena ali, por medo do que a mãe dele vai pensar. E ele acaba não tendo. E tem esse problema de comunicação entre ele e a mãe dele, porque a mãe dele se sente um pouco aliviada por isso ter acontecido, mas ele se sente culpado por ter tirado e ceifado a vida de outra pessoa. Então esse livro aqui é uma realidade trágica que acontece muitas vezes em vários lugares do mundo, mas como é numa realidade mais nacional brasileira, ele é muito forte também. Gosto bastante desse livro aqui e recomendo bastante. Ele é bem curto e bem facinho de ler. O último livro, então, favorito deste ano, foi o primeiro livro favoritado do ano. Esse daqui eu li lá em janeiro. Lembrando que eu comecei do último livro que eu li, agora em julho, até o primeiro que eu li, agora em janeiro, né? A Jogada do Príncipe é o segundo volume da trilogia aí do Príncipe Cativo. Eu gostei muito, né? Porque aqui a gente explora um pouquinho mais a relação do Laurent com Damon e um pouquinho mais sobre as guerras e os plot twists que tem dentro desse livro são magníficos. O trabalho que C.S. Pact fez dentro desse livro, magnífico, migalhas de romance, pra quem gosta assim de um slow burn e um Enemies to Lovers, que é realmente Enemies to Lovers, eu recomendo muito o Príncipe Cativo, lembrando que Príncipe Cativo, a trilogia toda, é mais 18, tem vários gatilhos, no primeiro, principalmente no primeiro livro, mas durante os outros livros também tem alguns gatilhos. O terceiro acho que é o menos assim dolorido nessa questão de gatilhos, porque ele vem com muita coisa de escravatura, ele vem com muita coisa de abusos sexuais e por aí vai. Mas o segundo livro eu gostei bastante porque ele foi mais, a proposta dele foi mais nas guerras, a proposta dele foi mais ali no romance também, que é um romance bem migalhas, tá? Se você gosta desse tipo de coisa, você vai gostar muito de Príncipe, A Jogada do Príncipe. Príncipe Cativo, em geral, a trilogia é uma das minhas trilogias favoritas. Então foi esses os meus livros favoritos do ano. Eu espero que vocês tenham gostado e já fica de recomendação, caso vocês tenham curiosidade de ler algum. Então já deixei um pouquinho de resenha, minha opinião sobre. E foi isso. Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo e tchau!